sentido sozinha pelo que aconteceu comigo. Fiz um negócio jurídico em 2014 com uma 2014. empresa de telefonia e essa empresa ficou responsável por fazer o registro. Era um desmembramento de solo, porque era uma área total e eles só fizeram usufruto de uma parte dessa área e ficou responsável por pagar os tributos. Em 2019, eu fui pagar os tributos da área, que eu pensei que já tivessem desmembrado, ficou o restante já era para mim. Quando cheguei lá, para minha surpresa, eles não fizeram desmembramento, esse IPTU, e eu tive que arcar para fazer o parcelamento desse débito, tá? E nessa questão de não pagar o tributo, eu descobri, porque como que eles não desmembraram, a CEFIM falou que é devido a eles não terem dado a certidão de desmembramento do solo. Só que eles já tinham feito o registro de imóveis. E aí ficou na minha cabeça como eles fizeram o registro de imóveis se não tinha a certidão da CEURB, que era de desmembramento de solo. Eu me dirigi até o cartório, segundo o ofício de registro de imóveis, Foi e até fui com lá. a oficial. E aí? Lá eu pedi que eles me apresentassem a certidão de desmembramento. Aí eu paguei aquela taxa da certidão atualizada e paguei para ter todos os documentos que estavam linkados a este registro. Tá. Ela não quis me dar nada, me deu uma declaração de que não existia, que estava pago o TBI, mas que não poderia me dar essa cópia de desmembramento e disse que não poderia fazer nada, porque eu recorri ao oficial para tentar cancelar esse registro. E aí eu fui me dirigir para a corregedoria. Ah, foi até a Em corregedoria. 2019. Encaminhei para a corregedoria uma reclamação, Ah, foi aberto um processo, tá. né? E no final, na época, o oficial que estava na época foi bem agressivo comigo, jogando responsabilidade tudo para cima de mim, como eu queria me beneficiar por querer desfazer o Por isso esse registro. país não vai para frente, né? Porque, infelizmente, não vamos generalizar, mas tem muito cartório, oficial de cartório, tabelião, que se aproveita do cargo, né? E isso acontece muito com os juízes, né? Os juízes que deveriam ajudar a sociedade brasileira, pelo contrário, eles ofendem, faz pouco caso, julga o processo extinto por bobagem, aplica a jurisdição defensiva. Esse país só vai ser um país sério o dia que a gente parar de pegar, não parar de pegar no pé do político, porque não pode parar, os políticos só aprontam, mas pegar no pé também de outras coisas, né? Entre elas o poder judiciário, né? Muito ruim, né? Isso, isso. E aí? Aí ela deu, a desembargadora acatou o que o oficial falou. Ele quis jogar para o poder judiciário e não a administração, né? Não um cancelamento pela administração pública. E quis, tipo assim, eles criaram uma situação como se fosse uma lide entre eu e a empresa, como se fosse responsável só relacionado ao não pagamento de tributos. E aí, mediante essa decisão dessa desembargadora, que ela afirmou algo inverídico nessa decisão, que é algo que não é verdadeiro, e aí eu deixei passar um tempo, procurei duas advogadas, passei para elas tudo que eu tinha visto e entramos de uma forma técnica de novo na corregedoria. Tá. Teve uma mudança de oficial, o outro foi destituído do cargo, e aí entrou um outro oficial. Novamente, uma nova decisão dizendo que não ocorreu infração disciplinar e dizendo que não caberia à administração pública, mesmo o STF dizendo que eles poderiam anular o registro, disse que teria que ir para o Poder Judiciário. Aí isso foi em 2020, né, ano passado, final do ano passado, acho que foi, não, fevereiro desse ano. E aí, de fevereiro para cá, a gente continuou estudando, eu e minha filha, porque infelizmente as pessoas não entendem muito do Não assunto, entendem. né? E é isso que eles E querem, né? Eles querem o cidadão brasileiro totalmente leigo para aceitar qualquer coisa, né? Parabéns à senhora, que é muito isso. esclarecida, fala muito bem, estudiosa, parabéns, viu? É assim que tem que Com as ser. suas aulas, eu fui adquirindo mais conhecimento e comecei a pesquisar de tudo que o senhor falava, eu comecei a pesquisar. E fomos pesquisando, pesquisando. E você viu, tudo que Uma eu das falo nas aulas pesquisas, é verdade, você viu? concordo plenamente. Fala a verdade mesmo. E aí nós pensamos o seguinte, não, então já que a corregedoria não está acatando o que deveria acatar, que seria fiscalizar o que está acontecendo, nós precisamos então para o Ministério Público, né,
Ah, Eu vi o seu telefone, de imediato eu liguei, e aí foi que eu peguei informações para poder ter essa consultoria com o me senhor. entendi, me entendi. Então, nesse resumo que nós enviamos, é assim, são nossas dúvidas. Nós preparamos, ela preparou uma petição. A minha filha, ela é bacharel em Direito, ela não quer advogar, mas ela disse para ela, tu tem que tirar tua OAB. Tem que tirar o B, hein? Tem que tirar o B e Ela advoga sim, viu? Recentemente eu fui comprar um sapato, o sujeito falou assim, minha filha é formada em Direito. Eu falei, que legal, mas ela não advoga, não. Porque advogar não ganha bem. Eu falei assim, quem disse isso pra você, né? Por que eu falo isso? Eu falo isso porque a gente tem que defender a advocacia, ela é muito linda a advocacia. Às vezes a gente cria aquela ilusão de concurso público, não é tudo isso não. Tem muita gente que estuda muito para passar no concurso público, passa, depois fala assim, não é isso que eu queria. Isso aconteceu comigo, inclusive, né? é o que ela quer, ela que ela queria. Agora, ela já mudou de ideia. Não, faz a pós de imobiliário comigo, lá custa R$ 950, 80 centavos. É uma pós online, pelo menos consegue advogar, né? Se preparar para advogar. Tem muitos serviços que não precisa nem ter OAB que você consegue prestar. Certo, Tá ótimo. vendo uma dica aí, hein? Tô dando uma dica. Excelente dica. Aí, mediante o que eu mandei para o senhor em relação ao resumo Eu e vi. as questões, eu queria te esclarecer, se nos ajudasse, que caminho buscar, né? Se nós estamos no caminho correto, se realmente isso que nós estamos correndo atrás, que nós estudamos, realmente é válido para poder ser esse desmembramento, registro de desmembramento sem autorização municipal. É uma infração disciplinar, né? E mediante que está aqui, a Corregedoria disse que não. Nós pensamos também de ir para o CNJ para formalizar essa denúncia ou reclamação contra a Corregedoria, porque está tendo um problema seríssimo. Esse imóvel, eles positivaram ônus no meu registro mãe, matrícula mãe, registro da área total do imóvel. Além de eles fazerem um desmembramento ilegal, não respeitando nem a Constituição e nem a lei federal, eles fizeram a positividade do usufruto no meu registro, onde agora eu já negociei algumas partes com outras pessoas, e a nossa preocupação maior disso gerar problemas, porque essas pessoas não poderiam passar pelo nome delas. É verdade. As partes que elas compraram. Infelizmente, a sua filha sabe disso. Ela vai falar para mim, a Shirley. A faculdade de Direito ela é muito fraca, né? Ela deveria ensinar mais a prática. Por isso a faculdade de Direito ela é tão cansativa, porque teoria, teoria, teoria. Por isso nós temos na faculdade de Direito pelo menos aí 60% desiste. O curso deveria ser formado de outro jeito, né? Começar com prática e trabalhando a teoria em forma conjunta. E, infelizmente nós não temos direito imobiliário, não tem direito registral, não tem direito notarial, não tem direito eleitoral, direito digital. Então é muito triste isso. E algumas faculdades até incluíram isso na ementa, mas de mentirinha, né? Pega o professor ali que é de outra matéria, não advoga e põe ele para dar aula. Então é complicado. É muito triste isso. E que eu quero falar para vocês com muito carinho aqui. Hoje eu sempre falo nas aulas, nas palestras, que o direito passou a ser um direito muito estratégico. Às vezes a gente bate de um lado, mas não vai sair leite de pedra, sabe? É um país complicadíssimo nosso, né? É um sistema, igual aquele filme Tropa de Elite, né? Pena que o Tropa de Elite parou no 2, deveria ter ido até o 12, porque só do judiciário acho que teria uns 5 filmes para contar o que acontece no judiciário, né? Brasileiro em todos os graus de jurisdição. Então, às vezes, compensa você abrir mão de alguns recursos bonitos na teoria e na prática não funciona e correr para o outro lado. Perfeito, isso demonstrou que a senhora, vocês, as duas, né, são estudiosas, são esclarecidas, correram atrás, fizeram a reclamação na corregedoria e assim tem que ser, assim que deveria ser no mundo perfeito. Mas tem situações que nem recursos registrais, suscitação de dúvida, dúvida inversa, que você faz porque o cartório deu uma decisão negativa e você perde 1 ano e meio, 2 anos e não dá em nada. Então hoje, o que eu falo sempre? Compensa você partir para outras estratégias, né? Que nem esse caso. O negócio foi feito em 2014, a empresa de telefonia, né? O desmembramento do solo. Talvez usar outras estratégias, porque ficar batendo na corregedoria não vai sair nada de relevante para resolver. Deveria. Mas o Brasil é um país que é um sistema. Eles não vão fazer algo se eles não têm interesse.
Então, partir para outra situação. Qual que seria essa? Hoje, essa parte que é da empresa de telefonia, quem tem a posse dessa parte? É a empresa de telefonia ou vocês? Que eles adquiriram usufruto é deles. O restante Quando eu falo posse, eu falo a situação fática mesmo, né? Quem está usando a posse do imóvel, desse terreno que foi feito, o repasse para eles, né? a parte destacada de maior porção é onde está a antena. Tá. O restante da área que é nosso. E aí, no caso, algumas partes já foram vendidas. E isso está me preocupando porque essas pessoas, nem eu sabia, né, que tinha sido positivado usufruto na matrícula mãe. E aí eu vendi outras partes. Era uma área grande, 600 metros. A área é grande, uma área maior, né? Deveria ser, nesse caso, até transcrição, não é? A empresa adquiriu 10 por 20, né, uma parte pequena. E aí esse usufruto foi positivado nessa área maior, que algumas pessoas já compraram, não passaram pelo seu nome, mas se forem querer passar para o nome deles, não vão poder. Não vão poder. Porque tem o usufruto lá. E aí a minha responsabilidade tornou-se maior por algo que eu não fiz. Entendi. Porque vou ser responsabilizada por algo que eu não fiz. Tem duas saídas aí, duas saídas inteligentes, né? A senhora fez muito bem, foi na corregedoria, reclamou, fez o que tinha que fazer. Mas sabendo que o Brasil é um país complicado, é um sistema, um país muito... que trata o brasileiro, né, o cidadão brasileiro com muito pouco caso, a medida que nós temos que adotar aí é um pouquinho mais robusta, né? O que nós teríamos que fazer nessa situação? Nós teríamos que fazer ou o plano A ou o plano B. O plano A seria uma ação declaratória de nulidade de registro. Essa ação, a senhora seria parte ativa, né, autora, e o cartório é parte passiva, porque o cartório cometeu um erro. O cartório, quando ele erra em relação a registro ou averbação indevida, ele errou. Então, é uma ação para gerar nulidade desse registro, né, desse ato de usufruto. Essa seria a ação cabível. Essa ação você pode até acumular com perdas e danos, que seriam danos materiais, danos morais, daria para fazer isso. É o plano A que poderia surtir efeito, mas é uma ação que tem que ser muito bem feita, não pode ser copia e cola da internet, né? Eu sempre falo, copia e cola da internet e fazer tudo no direito. Nem tem. E se tiver, o modelo é horrível, né? Tem que ser bem artesanal. E o plano B seria o quê? Dependendo do contato que a senhora tenha com as pessoas que compraram a posse na época, né? Qual foi o contrato de venda? A senhora desmembrou ou vendeu o contrato de gaveta? Como que foi essa venda? Não, fiz um contrato de compra e venda, onde responsabilizo o comprador a fazer todo o processo de desmembramento, Tá. né, e passar para o nome dela, né? Por isso que eu fiquei tão surpresa com o que eu descobri depois desse decorrer desse que a gente está, nesses 2 anos que nós descobrimos isso, é que quando eu fiz esses negócios de compra e venda, eu não sabia disso. Então isso para mim gera um dano dessas pessoas que compraram de vir para cima de mim como se eu tivesse feito algo de má fé. Nesse caso, mais uma pergunta importante. O contrato que foi feito foi o compromisso de compra e venda, mas ele foi para o instrumento público, foi o tabelão de notas que lavra a escritura pública ou foi contrato de gaveta? Instrumento particular? Particular? Esses com a empresa foi público, né? Agora, esses terceiros que compraram é particular, tudo é particular. Entendi. Né? O plano B, o plano A nós já sabemos, né? Até para evitar, se alguém reclamar, você vai usar isso como matéria de defesa. Ação declaratória de nulidade de registro. Agora, o plano B é ser omisso e aguardar. Por quê? Porque quem comprou da senhora esse imóvel, comprou através de um instrumento particular. Então, essa pessoa não pode alegar amanhã que ela não sabia o que ela comprou. Porque, na verdade, o que ela comprou? Ela comprou a posse. O contrato, na época, deveria ter sido feito o quê? O título correto. Cessão de direitos possessórios e afins. Esse deveria ter sido o título na época. Quando optou por compromisso, o advogado ou advogada que optou por isso, cometeu um equívoco. Por quê? Porque o compromisso, a promessa, a compra e venda,
nós temos que respeitar o artigo 108 do Código Civil. O artigo 108 ele é muito claro nesse sentido, que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. E aí, se fosse feito por escritura pública, daria até para averbar na matrícula. Então, a transação imobiliária na época, não é culpa da senhora, talvez a senhora foi mal orientada na época, deveria ter sido feita por escritura pública e o ideal é que tivesse averbação. Então, como não foi feito assim, houve um erro na transação, no tipo de transação. Mas o senhor está falando na questão com essa empresa ou com os outros? Com os outros. Nesse caso, o contrato que foi feito não foi o adequado na época. Tem um lado ruim, mas tem um lado bom para a senhora, porque quem comprou desse jeito, aceitou, não pode amanhã bater no Poder Judiciário e falar assim, eu quero processar ela. Mas por quê? Porque ela me vendeu algo que eu não consigo registrar. Não. Não, porque a pessoa que comprou, a família, as famílias, os casais, quem comprou o imóvel da senhora naquela época, né, 2014, dessa forma, comprou a posse. Na verdade, o que comprou foi um imóvel irregular. Cessão de direitos possessórios. Nós temos um erro de título, um erro de contrato, um erro de formalidade. Mas que comprou o imóvel irregular é notório. Então, essa pessoa, se processar a senhora, qual que é a tese de defesa? A senhora vai fazer o quê? Se acontecer, né? Não vai acontecer, mas se acontecer, a senhora vai deixar muito claro na defesa, na contestação, que a senhora nunca enganou ninguém. Que a senhora vendeu a posse. Exclusivamente a posse, a cessão de direitos possessórios. Por mais que o contrato, o título conste compromisso de compra e venda. Mas o que a senhora vendeu de verdade foi a posse. Por que isso? Porque o judiciário vai entender o tipo de negócio, e aí a senhora teria que usar o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse enunciado, o que ele diz? Que a posse é um direito autônomo e sui generis. Ela pode ser vendida, pode ser comprada, pode ser doada, pode ser declarada no imposto de renda. Tem até um banco no Brasil que já aceita a posse como garantia. Ela tem valor econômico de fato, né? Quando nós vamos regularizar um imóvel, nós temos 3 caminhos. O caminho da posse, uso o capião um grande exemplo. O caminho dos direitos hereditários, fazer o inventário, dar continuidade ao inventário, e o caminho do registro, que é fazer a escritura pública, recolher o ITB e registrar. Então, quando eu falo em regularização de imóveis, nós temos uma cidade que chama regularização de imóveis. Nós temos 3 estradas para chegar lá. O que a senhora fez não tem nada de errado. A senhora fez um negócio que é permitido no Brasil. Não tem nada errado, não é estelionato, não é feio. É um tipo de negócio que tem. É comum no Brasil e em outros países também. Que é a cessão de direito possessório. Infelizmente ocorreu um erro em relação ao título do contrato, em relação ao contrato em si, mas isso também não vai mudar a situação da senhora e de quem comprou. Se a senhora for processada por isso, a senhora tem uma boa tese de defesa, que é bater que a senhora vendeu a posse, vendeu o imóvel irregular, a parte sabia o que estava comprando, conforme enunciado 492. Acho muito difícil a senhora ser condenada a alguma coisa. A parte poderia fazer uma ação de rescisão de contrato. Aí seria mais fácil a parte contrária ganhar, o comprador, né? Ele poderia alegar que foi induzido a erro. Mas vou ser sincero, isso para acontecer é muito difícil, porque quem comprou a posse da senhora já está exercendo a posse, não quer rescindir o contrato. Se comprou o imóvel irregular, deve ter comprado por um preço menor que o valor de mercado, né? Então a pessoa está feliz. Mas quem comprou vai regularizar esse imóvel, quer queira, quer não queira, através de uso capião. Não tem outro meio. Quem comprou vai ter que fazer o quê? Uma topografia individualizada, né? Ou seja, vai ter que separar aquele imóvel dos demais. Então, uma topografia individualizada. O que é a topografia? É a planta do menor descritivo. E essa pessoa que comprou da senhora vai fazer uma ação de escapião usando essa planta nova, só da parte dela, separando da área em si, e vai usar esse contrato da senhora, que a senhora fez na época, como um justo título. Um justo título. Então, tem meios para essa pessoa regularizar. Quem comprou? Tem meios. Dá para regularizar. Agora, em relação ao cancelamento do registro de parcelamento de solo irregular e ilegal sem autorização municipal, no caso, a gente pode solicitar que o Ministério Público formalizar a reclamação para o Ministério Público para que ele entre com a sessão declaratória de nulidade? Não, e vou ser sincero, na teoria deveria acontecer, na teoria é o correto, né? Mas na prática o MP não dá conta nem do que ele faz, né?
a gente fala muito do Poder Judiciário, infelizmente o nível do Judiciário está cada vez pior, a prestação de serviço horrível, mas o MP também não fica atrás, o MP também, infelizmente, não está dando conta, né, do serviço que ele tem. Nós temos ótimos profissionais que estão na instituição, mas tem muito profissional que nem aparece, assim como o juiz não aparece no fórum, não tá nem aí, tem muito promotora que faz isso. E aí sobrecarrega os demais, os bons profissionais, né? E eu passei por isso na prefeitura. De 15 procuradores, tinham 4 que iam trabalhar todo dia, o restante não ia, sexta-feira não ia. Chegava 10 horas, parecia que era dono, né? Proprietário, empresário, sabe? Sem sentido, que inclusive me desmotivou e fez eu sair. Então, o MP não vai assumir isso. Na verdade, se a senhora pensar em fazer uma ação declaratória de nulidade, se a senhora quiser dar andamento a essa situação, a senhora vai ter que contratar um advogado particular, advogada, para fazer essa ação onde a senhora vai ser a autora e o cartório vai ser o réu. A senhora vai assumir essa despesa. O MP não vai fazer pela senhora, não. Acho muito difícil. O MP não vai dar andamento, não. Não vai. O MP vai arrumar algum fundamento e vai arquivar isso. Porque vai se entrar contra o oficial, o registrador, que ele é parte do Estado, né? Na verdade, o registrador, o tabelião, todos, né? Os oficiais, eles recebem a delegação do Tribunal de Justiça. Quando você passa no concurso público, o único concursado é o oficial do cartório, como se fosse o dono, né? Não é dono, tá errado falar dono. Ele recebe a delegação do Tribunal de Justiça do Estado. O cartório é o Poder Judiciário, só que fora do fórum, né? E aí ele monta a equipe, hoje em dia é CLT, no passado foi estatutário, hoje em dia é CLT a equipe dele, que são, e aí pode ser auxiliares, escreventes, né, substitutos, tem estagiário também, mas o MP não vai, eu oriento, claro, a senhora tem que dar andamento mesmo, tentar, né, até para poder fazer justiça, mas o MP vai se livrar disso, ele não vai dar andamento. Eu passei a situação para o chefe de gabinete e ele falou o seguinte: Shirley, vem aqui conversar, porque eu falei a situação, falei que era também um ato ilegal que a corregedoria fez, porque como foi que ela fez essa investigação, foi comprovado que foi feito um ato ilegal e não foi tomada as medidas necessárias. E aí eles me falaram que era para eu ir conversar novamente com a atual desembargadora e com o atual juiz corregedor para expor a situação. Aí eu quero que o senhor nos oriente se realmente a gente tem que ir lá ou formaliza no CNJ para que o CNJ cobre isso da corregedoria, por que ela não abriu. Até o juiz que fez parte da decisão, ele falou assim mesmo para mim. Ele falou assim: ele acabou de entrar esse oficial, não pode ser nada. Você tem que ir para o Poder Judiciário. E aí foi que eu falei para ele: então eu vou entrar com uma nulidade de administrativa. Só que essa nova desembargadora, ela falou para ir até ela. Aí eu tô receosa. Entendi. Eu sou a favor sempre da gente conversar, tentar expor, e parabéns, né? Volto a falar, a senhora tem aí o senso de justiça, eu percebo isso, né? E a senhora tenho certeza que vai ser ouvida facilmente, porque a senhora fala muito bem, passa a confiança, a senhora deveria ser advogada, a senhora tem um dom aí, né? A filha já é uma advogada aí, mas poderia fazer direito, sim, porque tem um dom sim, fala muito bem, usa a entonação de forma muito clara. Eu orientaria sim, tentar, né? Porque eu vejo que a senhora tem essa facilidade de comunicação. Se fosse uma pessoa que não, eu falo, não, você vai passar nervoso, né? Mas a senhora tem. Então acho que vale a pena sim. Mas eu adianto, porque eu não quero
quem me procura eu respeito muito. Então eu não quero que a senhora tenha aquela sensação de frustrar bem, ficar frustrada, né, em relação ao que está ocorrendo. Pode ir sim, conversar. Eu acho que isso é importante, despachar com o juiz, com o desembargador, com o corregedor. Isso é muito importante, né? Até porque ele pode passar alguma informação. Mas eu preciso também te passar, para a senhora não ficar frustrada, que o MP e a corregedoria não vai fazer nada, não. Na verdade, se a senhora quiser dar andamento a isso, vai ter que ser uma ação declaratória de nulidade contra o cartório. E não nulidade administrativa, tá? Mas é nulidade mesmo, de ato registral. O nome correto, o termo correto da ação. Porque as ações de nulidade e anulabilidade são ações complexas. Poucos advogados sabem fazer, né? Ainda mais no âmbito registral, notarial e de direito imobiliário. Então, o nome da ação correta é ação declaratória de nulidade de registro. Esse é o termo correto, tá? Mas também, por outro lado, o que a senhora pode fazer? Porque essa ação a senhora vai gastar taxa judiciária, citação, honorários com o advogado ou advogada. Se a senhora, dependendo, talvez a senhora conheça ou quem comprou, os compradores, se a senhora reforçar que eles vão ter que fazer uso capião para regularizar esse imóvel e a senhora perceber que está tudo resolvido, eles vão seguir o caminho deles. Eles vão ter que regularizar de alguma forma e o único meio que eles têm para regularizar o imóvel é esse. E se eles entenderem muito bem isso, eu ficaria omisso. Né? Ficaria omisso, porque se alguém me processa, aí sim, preciso criar uma tese de defesa. Então eu corro e faço uma ação declaratória de nulidade, diante do que aconteceu. Mas se não tem esse risco de processo, eles ingressaram com a ação, se não tem esse risco, a senhora tem mais dor de cabeça, eu ficaria omisso e saberia que essa ação está no meu bolso. Essa ação não tem prescrição, as ações de nulidade não tem. Mas eu vou cancelar o usufruto. A minha intenção é cancelar o usufruto. Porque eles não pagaram. Durante todos esses anos eles não pagaram. Eles não pagaram, entendi. Eles quebraram o contrato, o negócio. Entendi. Né? Eles não cumpriram com as obrigações mediante a escritura pública. Entendi. Então, agora eu entendi o porquê, né? Não é só a questão dos compradores, né? A questão é que nesse negócio que foi feito... Começou pelo imposto de IPTU, que está tudo nas minhas costas, né? Entendi. A empresa me procurou, continuou agindo de má fé, fez várias coisas assim bem estranhas, né? Que chato, hein? Não quis depositar um valor na minha conta, só que fez um valor errado, gerou bastante atrito. Então tem todas essas tendências. Esse IPTU Entendi. Então, na verdade, deixa de ser uma situação que nós estamos pensando só nos compradores, que eles possam reclamar, né? Mas também existe uma situação pendente, que é essa, né? A empresa de telefonia, bonitona, e não pagou nada para ninguém, né? Não é isso? A consequência dos atos dessa empresa é que, por exemplo, eu vendi ano passado 2 imóveis dessa área, né? E eu não sabia disso, dessa situação que eu estava envolvida na questão desse usufruto na matrícula humana. Então, a questão eu estou presa em ter que vender os imóveis, porque como o senhor colocou, se porventura for negociar hoje ou amanhã com uma outra pessoa, eu acho que eu vou ter obrigatoriedade de expor a situação. Entendi. E ao expor a situação, eu vou baixar o valor do meu imóvel. Vai sim. É porque, na verdade, está vendendo um imóvel que tem litígio, né? Tem litígio, tem dor de cabeça, né? Tem uma evicção, né? Tem um problema judicial a ser resolvido, né? Não, a senhora tem razão. Então, nesse caso, a senhora me expondo isso, agora eu entendi, sim. Até então, eu tinha entendido que o receio da senhora é em relação aos outros compradores, de eles poderem fazerem algo contra a senhora, uma medida judicial. Não, a situação ela se agrava por quê? Porque isso é um problema, claro, pode acontecer, mas nós temos um problema muito sério, de alguém que tomou a posse, o usufruto, e não pagou. Né? Então é um problema mais sério ainda. Então, contra a empresa de telefonia, o que a senhora pode fazer? A senhora tem duas opções. Né? Eu mantenho aqui no parecer, com muita propriedade no assunto, a ação declaratória de nulidade do usufruto. A senhora poderia colocar no polo da ação o cartório e a empresa de telefonia. Essa seria a primeira opção. Por que a nulidade? Porque eles conseguindo a nulidade, vai sair o registro, né, do usufruto. Além disso, eles vão ter que devolver o imóvel para a senhora. Né?
Então, é fato. Então, uma ação interessante. Se a senhora não quiser mexer com um cartório, a senhora poderia fazer uma outra opção. Uma ação de rescisão de contrato por falta de pagamento, cumulada com perdas e danos. Então, a senhora rescinde o contrato e pede perdas e danos. Nessa mesma ação, a senhora poderia pedir a reintegração de posse. Tá, eu quero entender assim, por exemplo, eu vou para os registros públicos para cancelar o registro e a matrícula. Foi cancelado, vai ser cancelado. Quando teria cancelado, esse usufruto acaba por questões do culpa do usufruto rural, São certo? dois caminhos e duas opções diferentes, né? A primeira seria a nulidade do registro de usufruto. Então, é uma ação que o polo passivo, os réus dessa ação, iria aparecer a operadora e também o cartório. Certo. Ganhando essa ação, o cartório vai ter que fazer a nulidade, né? Registrar a sentença causando a nulidade do ato. Em relação à empresa, o que ela tem que fazer? Ela tem que devolver o imóvel para a senhora, porque aquele contrato foi feita a nulidade, né? Você pede a nulidade do contrato e pede a nulidade do registro. É uma ação interessante, caberia perdas e danos também e arbitramento de aluguel. A segunda opção, se a senhora não quer mexer com o cartório, né, um exemplo, seria fazer o quê? Uma ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse e devolução dos valores pagos. Ou perdas e danos, porque não tem valores pagos aí, então perdas e danos. Então, nós temos dois caminhos, são bons caminhos. Os dois caminhos a senhora tem uma chance de ter sucesso grande, porque o pressuposto aqui é que a empresa não pagou, né? O cartório errou e a empresa não pagou. Tá, me diga uma coisa, esse registro de desmembramento de solo sem autorização municipal, ele é uma infração disciplinar, não é? É uma infração disciplinar, a prefeitura poderia multá-los, né? E a senhora pode usar isso como argumento dentro da peça, tanto da ação declaratória de nulidade, quanto da ação de rescisão de contrato. São caminhos diferentes, mas os mesmos vão dar resultados parecidos. Esse ato ele não pode ser convalidado, né? Não, não pode não. Tá, e Esse também tipo de ato registral, quando nós temos um vício, ele não pode ser convalidado, não pode não. Por isso a nulidade não tem prescrição, porque é algo grave a prescrição. É algo grave a nulidade. A prescrição é para que o direito tenha fim, mas a grande exceção que nós temos no direito brasileiro é em relação à nulidade, porque a nulidade é algo tão feio, tão grave, que o direito não pode permitir isso. Então não tem prescrição. tá. Aí a outra situação eles fizeram uma prenotação, uma abertura de matrícula, uma certidão de registro e uma verbação, tudo num dia só. Tudo num dia só. Tudo num dia só, tudo numa data só. É. Foi entrada, foi Então, pago, a empresa. esse também é um fundamento, porque na Lei 6.015, que é a Lei dos Públicos, o cartório ele só pode cumprir os atos dentro do cartório e dentro do horário. Quando o cartório cumpre os atos fora do horário, ele está sujeito à nulidade. Então, a senhora poderia usar como embasamento legal dessa ação declaratória de nulidade justamente isso, né? Que foi os atos foram praticados fora do horário de trabalho. E nós temos fundamentos dentro da própria lei de registros públicos em relação a isso. Mas assim, não teria prazo para poder fazer prenotação, depois da abertura de matrícula, depois do prazo de 15 dias, porque tem o diário oficial, né? Normalmente isso leva um tempo, não é assim, né, igual miojo, pum, tá pronto, né? Demora um tempo, né? Demora um tempinho, então esquisito, esquisito. Me parece realmente que o cartório, talvez aí ele tenha tido interesses, né, obscuros, né? E me diga uma coisa, esse positividade do ônus no registro mãe, é possível isso? É possível, Eles é têm possível. colocado. É possível? É possível porque nós temos hoje pelo menos 31 motivos de averbações diferentes. Então, a lei fala em 21 motivos, mais ou menos, né? A lei 6.015, mas nós temos outros. Entre esse exemplo, eu traria a averbação premonitória. Você tem uma ação em andamento, você consegue averbar que existe uma ação em andamento para preservar direito de terceiros e direito de execução, né? Futura execução. Então, daria para fazer isso sim. Não tem nada, nesse ponto, não tem nada de errado, não. Não, eu pergunto assim, na hora que a empresa foi fazer o registro, que deveria ter feito o registro de desmembramento de solo para depois fazer a gravação de usufruto, é legal eles terem feito essa positividade do usufruto
É, é sim. É sim porque o cartório tem vários princípios, né, do direito registral. Um deles é a preservação da matrícula. Então o cartório fez isso provavelmente usando o fundamento da preservação da matrícula. Então é possível sim, viu? Até aí isso não acho difícil usar como tese para nulidade. Não, existem saídas do cartório em relação a isso. Não vejo isso como um vício. Não é a ferida onde a senhora tem que pegar. A ferida para ganhar essa ação declaratória de nulidade são outros fundamentos, entendeu? Mas aí como é que pode, então, a pessoa ficar impedida de fazer a documentação no nome dela se esse usufruto foi feito no meu registro da área total? Mas por Se quê? não foi feito o usufruto, ele colocou tá, certidão positiva de ônus. Não, positivo de Então, sem ônus. certidão positiva de ônus no registro da área total. Nesse caso, a saída aí é justamente a ação declaratória de nulidade contra o cartório, né? Porque o cartório ele fez um ato com vício. Ele fez um ato sem respeitar a Lei 6.015. O princípio da legalidade para o cartorário é obrigatório. Ele fez algo fora ou afrontando a lei. É a grande saída aí. Ou seja, nós temos argumentos para fazer isso, mas a grande saída é o vício no registro. O ato foi feito mal feito. Certo. Aí vamos agora para outra parte. No caso, o senhor advoga nos outros estados? Como funciona? Eu advogo no Brasil todo. Eu dou aula no Brasil todo, advogo no Brasil todo. Contra cartório, principalmente, adoro. Né? Sou advogado de alguns. Eu adoro e falo que a gente tem, na advocacia, tem que ter coragem, né? Não é profissão para covarde, não. Você não pode ter, porque o réu. Não, que o réu é réu. Vamos processar e se perder, recorre. Tem que fazer assim, né? Se precisar, sim, eu me coloco à disposição, atuo no Brasil todo, tenho processo no Brasil todo, pego o avião, vou, faço audiência e é assim que é feito e sempre tem dado certo, muito certo.